Então, pessoal, essa é a aula um do nosso minicurso desse fim de semana, intitulado Os Fundamentos Psicológicos da Crença nos Espíritos. Hoje é sexta-feira 13, certo? E na sexta-feira 13 é comum que as pessoas sejam afetadas por sentimentos, né? Por emoções que dizem respeito a, a uma tentativa de vivenciar determinados processos psicológicos que dizem respeito ao mundo espiritual, tá? Superstições, lendas, mitos, né? Ou seja, a gente tem um diálogo, né? Pelo menos a nossa sombra se manifesta para que a gente possa dialogar com ela, para que a gente possa conversar com ela, tá? É, Nesse minicurso, um livro muito importante é o Eu Inconsciente, certo? Do Jung, que é um livro maravilhoso, também é um dos melhores livros do Jung, que vai falar de personalidade humana, que vai falar sobre como diferenciar o eu das figuras do inconsciente, que vai falar sobre é, os fenômenos que resultam da assimilação do inconsciente e a natureza da psique, em que fundamentalmente você encontra já o capítulo que dá origem ao tema desse minicurso, é o título do minicurso, que é os fundamentos psicológicos da crença nos espíritos. Tá? Então, pessoal, o Jung vai dizer que como é que na nossa época, né, no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo dito racional, que é um mundo dito material, né, materialista, em que a ciência triunfou, né, em que a ciência, com o seu método, a sua tentativa de observar a natureza, mas não apenas observar a natureza, também estabelecer um controle sobre ela, né, porque a ciência tem a ver com razão e razão tem a ver com controle, certo? A razão é uma espécie de escudo para a emoção. A razão é uma espécie de escudo que nós utilizamos até para nos defender de certos processos que são incontroláveis, né? A razão tem muito a ver com esse aspecto de não apenas observar, mas interagir e medir, mensurar o mundo, né? Como diria Carlos Drummond de Andrade na Máquina do Mundo. Essa total explicação da vida é essa ciência sublime e formidável, mas hermética, né? Numa época pós-iluminista, em que aparentemente ah, essas crenças no mundo espiritual, isso tudo é coisa do passado, coisa da Idade Média, época das trevas, né? Isso é coisa dos povos primitivos, supersticiosos, que não tinham ciência. Como é que até hoje esse mito fundamental de que nós podemos dialogar com o mundo espiritual ou que o mundo espiritual aparece para a gente sobre uma fenomenologia específica, como é que tudo isso se mantém até hoje? Tá? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, nos fins dos anos 90, né? No finalzinho da década de 90, eu lembro que eu tive a oportunidade de debater na universidade com um parapsicólogo, né, chamado Clóvis Nunes, que é um cara conhecido e tudo, no meio espírita, né? Ele vinha já fazer essa interação com a gente. Na semana anterior, ele tinha participado de um quadro no Fantástico, em que ele debatia com o Padre Quevedo, né? Então foi bem aquela época mesmo em que o Fantástico ainda dava muita atenção para esses fenômenos sobrenaturais, colocava Padre Quevedo para apresentar programa. E no domingo ele tinha debatido com o Padre Quevedo e naquela semana, 3, 4 dias depois, ele estava conosco para debater com a gente também. E aí ele trouxe alguns aparelhos de transcomunicação, né? Que ele argumentava que os espíritos estavam se manifestando por meio de rádio, de computador, de ondas sonoras, né? Que dava para gravar a voz de um espírito, que dava para passar áudio para espírito, que dava para filmar espíritos, e que a televisão poderia captar sinais espirituais, tal, ou seja, utilizando o argumento tecnológico para entender o mundo espiritual, né? E eu lembro que num desses
debates que eu tive com ele nesse dia, né? Foram, assim, várias intervenções, a gente debatendo e tal. Eu lembro que um argumento que eu lancei para ele foi o seguinte: olha, Clóvis, a, o mito, certo? De que nós conversamos com o espírito, que os espíritos interagem na nossa vida, existe desde a origem do mundo. Os mais antigos povos sempre acreditaram nisso, é uma crença estruturante é, da, é estruturante da humanidade, estrutura a visão de mundo do ser humano, né? Conhecido em todas as culturas, certo? Mas o que acontece é que no mundo moderno nós apenas estamos fazendo uma releitura desse mito, dessa perspectiva simbólica, levando em consideração que o mito não é algo falso. O mito é algo que possui, inclusive, a verdade da psicologia, porque o mito é aquilo que nos afeta, né? E que está no nosso inconsciente, mas por meio de uma releitura é, contemporânea, moderna. Ou seja, essa questão de você utilizar os aparelhos eletrônicos para tentar entender o mundo espiritual, para tentar se comunicar com o mundo espiritual, é apenas sintoma de modernidade, né? Porque a modernidade vai refazer uma releitura dos mitos antigos, utilizando da sua própria subjetividade, de suas próprias características atuais, ou seja, a tecnologia, tá? Ou seja, o que o Clóvis estava afirmando era basicamente o mito moderno. Assim como Jung, ao escrever o mito moderno sobre coisas vistas no céu, que ele vai falar de extraterrestres, de voadores, ele estava fazendo o estudo de um mitologema que é fundamental na cultura humana, de que a salvação vem de fora, de que existe um grande outro, né? As próprias formas mandádicas no céu são conhecidas em vários mitos, várias culturas, mas atualizadas por um padrão moderno por meio da tecnologia, né? Esse foi um dos argumentos que eu coloquei para o Clóvis Nunes, né? Porque o Espiritismo tem essa questão de ser, além de uma ciência, aliás, de ser uma doutrina que dialoga com a religião e com a ciência, né? Tudo bem. Voltando um pouco para a questão dos primitivos, né? Eu lembro que eu tinha uma professora na universidade que ela era esposa de Michel Maffezoli, que é um grande antropólogo contemporâneo. E uma vez eu escrevi na prova dela os povos primitivos, entre aspas, né? E ela falou que eu não poderia escrever aquilo porque não existem povos primitivos para ela. Mas existem povos primitivos do ponto de vista psicológico, né? Mesmo eu utilizando aspas, e aspas nas ciências sociais são recursos utilizados pelo Max Weber para representar, para indicar que aquele termo se trata de um tipo ideal, né? A professora não queria aceitar. Interessante. Mas o que é ser primitivo para Jung, para a psicologia? É viver no estado de identidade arcaica. É viver no estado de identidade arquetípica ou arcaica, né? Em participação mística. Porque quando nós vivemos em participação mística, o nosso psiquismo está muito unido ainda à natureza. A gente não consegue diferenciar muito o nosso psiquismo da natureza e até hoje é um tanto difícil fazer esse tipo de diferenciação. Afinal, a psique emerge da natureza, né? Embora é transformado o tempo todo a cada instante pela cultura. Então, o primitivo tem uma tendência a representar o mundo físico como projeção do seu próprio psiquismo. Então, todo fenômeno físico que ocorre, basicamente chuva, vento, tempestade, relâmpago, e eu indico o oráculo e bruxaria entre os Andes, né, do Evan Pritchard, são representações, são personificações da alma dos primitivos, né? E aí é mais fácil você entender porque aqui no mundo antigo a manifestação de espíritos são tão comuns, tá? Se bem que no mundo contemporâneo a manifestação de espíritos vai ocorrer, mas vai ocorrer sob a forma de um mito atual, de um mito tecnológico, por exemplo. E aí o Jung vai falar sobre os sonhos, sobre o papel dos sonhos, de que a equação em que a forma pela qual os espíritos se manifestam tem a ver muito com os sonhos, porque para Jung existem basicamente três formas dos espíritos se manifestarem, que é a aparição, os sonhos
e as doenças psicológicas, certo? Basicamente isso. A aparição, os sonhos e as doenças psicológicas. É muito comum, já que todos nós temos uma representação psicológica do mundo, temos representações psicológicas de pessoas que nós conhecemos, e quando essas pessoas morrem, as representações psicológicas, ou seja, a afetividade, o sentimento que a gente possui, continua a existir, mas do modo mais inconsciente. Quando esse material aparece nos sonhos, quando as pessoas que nós morremos aparecem nos sonhos, até hoje nós temos o sentimento de que os mortos voltaram, de que os mortos vieram conversar com a gente, né? E é por isso, por exemplo, que a gente tende a criar religião, que a gente tende a criar ritos, símbolos, como uma forma de defesa desse conteúdo inconsciente, que é simplesmente as representações psicológicas e arquetípicas projetadas do nosso próprio consciente em nós, que vieram empiricamente de contatos pessoais que nós tivemos com pessoas vivas que nós conhecemos agora, que falecidas, né? E como esse conteúdo é inconsciente, quando ele se apresenta ao eu, o eu não os reconhece, né? Como o eu não os reconhece, porque esses conteúdos são inconscientes, o ego tende a observar essas imagens como imagens fantasmagóricas, vieram de fato de outro mundo, tá? Eu confesso a vocês que eu estou ouvindo muito bateria na porta e alguém caminhando no teto. Nunca aconteceu, nunca aconteceu isso nesses mini cursos, mas não sei se vocês estão ouvindo. As pessoas, alguém batendo na porta, enfim, deixa quieto, né? São manifestações psicológicas, mas eu estou até meio preocupado. Então, pessoal, eu tenho, por exemplo, um paciente que tem um sonho muito recorrente, que é o sonho com zumbis, né? Que ele fala que sonha muito com zumbi, queria saber o que estava acontecendo com ele, e eu trabalhei esses sonhos com ele. E zumbi, né, tem muito a ver com o quê? Com a perda da alma, que é o temor que os antigos tinham, e que, segundo Jung, é o principal meio, né, a principal forma pela qual as pessoas adoecem hoje em dia, é perder a alma. Os próprios livros negros do Jung é uma tentativa dele, bem sucedida, de reencontrar sua própria alma. E aí, claro que eu percebi que esses zumbis são personificações de complexos que habitam a alma do paciente, e falei para o paciente começar a tentar dialogar com os zumbis. E ele tinha uma média de 3 sonhos com zumbis por semana. Os primeiros sonhos, ele fugia dos zumbis, ele não aguentava ver os zumbis corriam atrás dele, e ele se escondia dos zumbis. Eram pesadelos, era, como diria a Marie-Louise Van Fran, a natureza dando choque, né, na nossa psique. Mas com tratamento, por meio do progresso da análise, nos sonhos ele começou a dialogar com os zumbis. Ele começava a dialogar com os zumbis, começava a conversar com os zumbis, começou a perder medo dos zumbis. E já havia sonhos em que ele simplesmente conversava com os zumbis, tranquilo, os zumbis ouviam, né? E os zumbis pararam de persegui-lo. Por quê? Porque aqueles complexos que ali se manifestavam nos sonhos já haviam, de algum modo, cumprido a sua função. Aquele conteúdo psicológico que se manifestou na análise já havia sido assimilado pela consciência, tá? É interessante que o Jung vai falar que em 1925 e 1926 esteve na África Oriental e testemunhou, ele viu isso. É por isso que essas questões de representações coletivas, né, e etnológicas é o momento em que a psicologia do Jung, ou o momento em que o Jung mais chegou perto de fazer antropologia, né? Que ele viu que uma moça de uma tribo estava doente, e aí veio o pajé. O pajé que eu digo é o curandeiro da tribo, né? Que não é bem o pajé. E viu o adoecimento daquela jovem, que ela poderia morrer. Começou a fumar, começou a andar em círculos em torno da mulher, e os círculos se tornavam cada vez maiores, e os círculos se tornaram cada vez maiores, e os círculos se tornaram cada vez maiores, até que esse curandeiro encontrou um caminho para uma montanha e disse: olha, o que está acontecendo é o seguinte, é que os espíritos do seu pai, que já morreram, essa moça já tinha perdido o pai e a mãe, estão voltando todas as noites e eles querem te levar para o além. É por isso que você está adoecendo e você está morrendo. É necessário satisfazer o desejo deles.
E a mulher, nossa, você vai me matar, eu vou morrer. Aí o curandeiro, não, calma. Vamos criar uma estátua sua de argila e colocar oferendas todas as noites no, no local onde esses espíritos aparecem. E foi criada uma argila da mulher para dar a impressão aos espíritos que era a mulher que estava ali e foi oferecidos alimentos para os espíritos durante longas noites e a mulher se curou. Ou seja, uma necessidade do inconsciente foi satisfeita sobre uma forma antropológica e sobre uma forma simbólica nas representações coletivas daquela tribo que o Jung estudou. O que a gente faz na clínica em relação ao inconsciente é algo muito semelhante, apenas sob um ponto de vista clínico-psicológico. É isso, pessoal. Muito obrigado.